A gente vai voltar a discutir um pouquinho mais, deixar só agora a professora Mônica, né? Porque aí a gente volta para fazer, depois a professora Lavínia, e aí a gente volta para ficar nesse bate-papo que está uma delícia. Vem, Mônica, boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Vini, pela confiança. E eu vou seguir o roteirinho. Então, eu atuo na escola Embaixador Barros Hurtados, em Cordovil. A escola vem já um período de 4 anos, passando por uma revitalização de prédio, estrutura, de autoestima de alunos e de quebra de paradigma. A escola tem 65% dos autodeclarados pretos e pardos, que é o normal da escola pública, né? Uma escola de pretos e pardos. Eu estou num lugar de privilégio, porque a gente tem uma equipe da direção até os funcionários e os professores que estão empenhados em transformar a escola padrão de educação sem racismo. A gente tem muito caminho ainda pela frente. Mas a gente vai, porque a gente fala. Novembro, eu acho que é o mês que a gente menos fala. Durante todo ano, o assunto é colocado em pauta. Eu sou professora de língua portuguesa, eu sou da primeira turma do Brasil, da UERJ. E a minha história não é muito diferente. Quando eu estava no ensino, terminando o ensino fundamental para o ensino médio, foi uma coordenadora pedagógica negra, inclusive, e chamou 7 alunas em sala. E aí eu vem fulano. E eu andava junto com as meninas, todas brancas, e eu andava junto com as meninas. Na hora do as meninas foram lá e eu fui. E aí ela só queria falar que abrir inscrição para a FATEC era só isso. Por que não falou para todo mundo? E aí ela estava dando instruções de como as meninas poderiam fazer. E eu perguntei, posso fazer? E ela olhou para mim com uma cara de piedade e falou, pode. A professora Benilda Brito, ela fala que o bullying desumaniza, mas que o racismo descaracteriza. Descaracteriza tanto que ela fala que todo mundo que sofreu racismo lembra o dia, a hora, o nome da pessoa. E ela falou que às vezes a pessoa tem 70 anos, mas não esquece. Eu lembro, inclusive, do nome da Dona Rosângela. Fui professora do Estado. E aí, homenageando a diretora da escola em que fui professora do Estado, Cláudia Mara Barbosa, ela me provocava, sempre. E aí ela sempre vinha com essas questões, mas ela falou assim, mas ninguém faz nada. Mas ninguém faz nada, a gente só fala, ninguém faz nada. A gente só vai ficar falando. E ela, se hoje eu posso homenagear ela, porque ela foi que me provocou e que me deu espaço para começar a trabalhar uma educação antirracista. O trabalho que eu realizo é um trabalho de sala de aula, de língua portuguesa. Normalmente eu fico com as turmas. Quando eu trabalhava no estado, eu dava aula para o ensino médio. Eu fico, e agora no município, com as turmas de 8º e 9º. E aí sempre tem a questão da argumentação. E trabalho no debate regrado as questões de racismo, feminismo, tudo dentro da aula. Tem nada fora da aula. Tudo dentro da aula. E aí eu vou para minha colinha aqui, que tem um escritor chamado Gustavo Bernardo, que é de língua portuguesa, e ele fala que aprendemos a falar a vida, assim como a calar. Quem cala, não sente. Quem cala, ou está se guardando ou detendo. A segunda opção é a mais comum. Entretanto, existem variações barulhentas de subcalada. Eu adoro isso. Porque o aluno que está em sala, calado, ele não quer falar. E quando ele quer falar, provavelmente não é ouvido. E aí, quando o Gustavo Bernardo fala de variações barulhentas, de submissão calada, esse aluno ele vai bater em alguém. Vai xingar alguém. Não é?
E a escola em que eu trabalho, a gente começou num processo de trabalhar o debate regrado no auditório. Os textos argumentativos, eles dão chance do aluno falar. Então, quando a gente faz os seminários, os debates, eu nem me envolvo, gente. Na verdade, eu aprendo muito com eles do que eles aprendem. O último debate agora, que foi há 15 dias, 15, 20 dias, eu até chamei a Lavínia, né, Lavínia? Um mês atrás, mais ou menos, e eu divido em temas, e aí eu divido em temas sobre pode ser sim ou não, ou é só o seminário mesmo de apresentação. E aí chegaram à constatação que só tem 2 professoras negras na escola. Somos em 5, isso eles contaram, tá? Porque eu não tinha percebido. Somos 5 professores negros e 2 professoras negras. E aí elas falaram, professora, você não falou que normalmente pedagogia é uma profissão de preto? Por que só tem professor branco? Que a maioria é branco. A gente precisa pensar sobre isso. A fala, quando eu deixo que eles falem, e aí outras turmas descem, o que acontece? Quando outras turmas descem, eles falem, e os professores também se envolvem nos debates. É a possibilidade de ser ouvido. E a possibilidade que a gente deixou desses ouvidos trazem com que eles se sintam parte daquele lugar. Porque me parece, e eu posso estar errada, né, gente, que a escola não foi um lugar pensado para esse aluno preto que chega. Parece que é quase proposital. Então, quando a Karen fala que é a tia da merenda, que é a tia de não sei quem, essas pessoas, inclusive, elas não falam. O tio da porta, ele fala bom dia, boa tarde, boa noite. A tia da merenda provavelmente diz não. Tia, pode, mas não. O tio da limpeza também não fala muito. Né? Também são silenciados. Quando essa criança, quando a escola dá possibilidade de fala para essa criança, ele fala, tá, então aqui eu posso falar. Então esse lugar aqui é meu. Além das falas que as crianças têm, que são sempre baseadas em coisas que estão acontecendo, que é outra coisa que eu tento trazer para a aula de língua portuguesa. Não descolar fora do muro da escola, porque às vezes parece assim, tá tendo aqui na Cidade Alta, e a gente não fala nisso. Não, que eu não gosto de Machado de Assis, tá, gente? Vamos ler Machado de Assis. Mas tá tendo tiroteio aqui na Cidade Alta. Então a gente trabalha muito com jornal. A gente, inclusive, tem a assinatura do Globo. E todos os debates, e todas as palestras, e todas as pessoas que eu convido para ir à escola, e aí é pensado mesmo proposital. Nem sempre para falar sobre, nem sempre falar de racismo, às vezes é só profissionais. A gente fez uma de profissões, foram pessoas brancas, mas foi uma farmacêutica negra, foi a enfermeira que era. Eu fiquei catando. As crianças se vissem. A minha diretora fala uma coisa muito engraçada, que ela disse que, ou eu falei, que eu pareço com a mãe das crianças. Talvez por isso eles me respeitem tanto e tenham um carinho, né, comigo, porque eu pareço com a mãe. Porque eles precisam se ver. As crianças precisam se ver. A gente precisa de professor que vá lá e fale, eu sou aqui igual você. Tem professor, dependendo do professor, ele já chega na sala com o futuro daquela construído. Ele olha para aquela criança e fala, isso aqui não vai dar nada. Ele já resolveu todo o futuro da criança pela cor. Então, eu gosto de trabalhar com argumentação, porque a argumentação, eu sempre me permite treinar o ouvido. O que é treinar o ouvido? É perceber
perceber um mar, é perceber um embora, é perceber umas compressivas, umas adversativas. Eu sempre falo para as crianças, depois de um problema, ai, você é linda, né? Você é pretinha, mas é bonitinha, né? Falou mais, gente. E aí, através dos debates que a gente faz na escola, leituras. Eu vim conhecer Bell Hooks, gente, eu estava na faculdade. Agora aqui. E as minhas alunas, elas veem Bell Hooks e falam como Bell Hooks fosse a prima ali do rolê. Elas leram Bell Hooks, elas leem alguma coisa da Nilma. A gente lê os artigos de opinião da Flávia, que é uma parceirona da escola. E falam dessas pessoas como se fossem a prima mesmo. É a prima. Mas eu acho que isso é bom. Fugir todo do meu negócio aqui. Essa criação da identidade... Tá ótimo, Mônica. Essa questão de criar identidade, a gente tenta na escola fazer isso com dar voz. Essas crianças precisam falar, essas crianças precisam ser ouvidas. Volto a falar, eu sei que eu estou numa escola, num lugar privilegiado, a gente tem um auditório, a gente tem data show em todas as salas, estou numa escola diferenciada. Mas de nada adianta estar numa escola diferenciada se você não tem trabalho. E lá é possível que se faça. Entendeu? Lá é possível que se faça. Eles estudam muito. Eu tenho um maravilhoso, que estão todos aqui, que eu estou vendo. Que bom. Eles estudam muito e a gente, assim, não é um mar de rosa, a gente já teve experiências ruins, a Lavine sabe. A gente, quando o padre falou se galinha botar aqui na porta da igreja, eu como, lembra? E aí as crianças, para mim, professor, isso foi racismo? Eu falei, não sei. Foi intolerância religiosa? Eu falei, também não sei. E aí conseguimos convidar o Ivani dos Santos para ir até a escola. E as crianças não queriam descer. Porque uma foto. Enquanto estavam só lendo os artigos, beleza. E aí teve que eu e a outra professora de religião de matriz africana, a gente teve que entrar em sala para conversar com as crianças. Não obrigamos ninguém a descer. Mas no dia todo mundo desceu. E aí foi ótimo, porque eles estudaram muito. O professor Ivani ficou, gente, eu vim aqui, vocês estão com um assunto sério aberto, porque eles estudaram, eles leram. Foi ótimo, todo mundo tirou foto, no final deu tudo certo. Que nem a gente, nem tudo são flores. Mas o que eu sinto lá das minhas crianças do 9º ano é que eles se veem. Então, quando a gente, essa semana, o professor Elias, que está fazendo mestrado, foi lá treinou o aplicativo dele com as crianças. É negro. Né? Quando o próprio Ivani dos Santos conversa, quando a Flávia Oliveira vai lá e conversa, o diretor do filme Nosso Sagrado, conhece o filme, gente, Nosso Sagrado? Foi a escola, e esse dia eu fiquei bem nervosa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Se vendo, eles estão se vendo, então eu estou num espaço que proporciona que as crianças estejam ali pacificamente recebendo informações. Eu gosto de pensar que sabem que eles são os principais autores, e quando a gente deixa que eles falem, eles tomam as atitudes corretas, entendem eles já entendem as falas machistas, eles já entendem preconceituosas, às vezes quando dá uma confusão lá, mas a gente segura que quando tem fala machista, você fala machista. É isso que você está fazendo, isso é preconceito.
Você está sendo racista, essa fala é racista. Eu estou olhando aqui, por exemplo, eu estou olhando aqui no YouTube, tem uma menina, Maria Luísa Machado. Sim, essa menina tem 15 anos. Que fala é essa de uma menina de 15 anos que fez o comentário aqui no YouTube? É o Bell Hooks, porque lê Nilma, porque lê os artigos da Flávia, porque ela vê, então ela consegue falar. Então, o nosso trabalho na Escola Embaixador Barros Dados, em língua portuguesa, no basicamente esse: dar voz, deixar que essas crianças falem, e ouvir, que eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Mônica. 10 minutos. Caramba. Oi. Mas eu ficaria aqui mais 10, mais 20, porque você é daquelas, hein, Lavínia? Daquelas professoronas assim, sabe? Professora mesmo, que ama o que faz, não que nós outros não sejamos, mas a fala da Mônica é muito atravessada por esse amor pelo magistério, né? Sobretudo, eu não sei se ela percebe isso, depois ela vai rever a live e ela vai ver o quanto tem disso no que eu estou dizendo. Eu adoro quando ela fala assim, que eu vejo nas minhas crianças do 9º ano, as minhas crianças do 9º ano, é lindo isso, professor. Então, as suas crianças do 9º ano que leem Bell Hooks, que você fala assim, com uma naturalidade, com uma delicadeza, que eles leem coisas da Nilma. Ela está falando Nilma Lino Gomes. E essas crianças de 9º ano, de 8º e de 9º, leem. E leem coisas da Nilma, leem artigos da Flávia, que a Flávia é parceirona. A Flávia Oliveira, uma das maiores jornalistas de economia desse país. Então, e isso, quer dizer, professor Ivanir, né? E aí ela vai dizer assim, do Machado de Assis, que eu vou pegar, e o livro, Machado de Assis ia amar o seu trabalho, porque Machado de Assis gostava de lidar com o cotidiano, Machado de Assis retratava o cotidiano dele, né? Criava em cima disso. Oi, querido. Essa fala me fez me transportar para a sala dos professores, e parecia que eu estava ali pegando um cafezinho e lavando a mão, enquanto a gente estava ali, ela falando, né? Porque ela fala muito, que traz muito aconchego e que faz a gente vislumbrar a professora em sala de aula com essas crianças do 9º ano. Gente, é lindo demais esse trabalho. Então ela faz essa aproximação, né? Desses meninos estão lendo isso. Eu conheço o embaixador Barros Hurtado, na Praça Laguna, não é isso? Do lado da São João Batista, da Odilon Braga. Eu conheço aquela... Eu já trabalhei na 4ª coordenadoria. E quando trabalhei na 4ª coordenadoria, rodava um pouco daquelas escolas ali também. Então, eu conheço exatamente a realidade que você está tratando, embora vocês estejam ali em lugar privilegiado dentro daquele contexto, né, de Cidade Alta, Vigário, né, mas ainda assim, por ser uma escola pública, por ser uma escola municipal, uma escola antiga, enfim, várias situações que eu sei que vocês passam ali, mas olha o que está acontecendo lá. É por isso que eu gosto disso aqui. Porque você veja, a gente está falando lá a gente começou falando de Taguatinga, Sajana, agora a gente está falando de Cordovil, e a gente está falando da mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa. A gente não se conhecia, eu não conhecia nenhuma de vocês aqui, até a gente começar esse papo. E a gente está falando da mesma coisa, a gente está aqui se emocionando, a gente está trocando. Karen, quando traz o exemplo dela de escola quilombista, da Andara dos Palmares, quem no Rio de Janeiro, eu pelo menos, né, nunca tinha ouvido falar que a gente tinha isso aqui. E isso é de uma importância, de uma grandeza, quando ela traz essa experiência, né, quando ela traz tudo isso se relaciona, ou seja, quanto mais a gente ouve, mais dá vontade de ouvir. Lavínia, me ajuda, já que você me ameaça. A gente já está com 1 hora de live aqui, eu não sei o que fazer, ainda bem que você está aqui. Marlon, eu queria dizer que a Mônica é daquelas professoras que marcam a vida, né? Sabe aquelas professoras que você pensa, caraca, ela falou...
quem falou isso para mim? Ah, foi a professora Mônica, de tal ano, não sei o quê. Que você lembra, né? Daquelas que isso, você não esquece jamais, é isso aí. É importante, porque hoje eu estava numa conversa com uma amiga, eu faço parte também de um grupo de contação de histórias aqui do Rio de Janeiro, que chama o GIMA, e uma parceira minha falou, a gente estava conversando sobre isso, falando que ela escutou de uma colega, ela é professora de escola de município, falando que 80% dos alunos dela seriam marginais. Por quê? Porque eles são pobres, periféricos e não sei o que lá, que elas não querem acreditar naquela realidade, mas é isso que vai acontecer, né? E aí, quando a gente traz uma professora que acredita que justamente o oposto, eu falei para ela, sinta-se abraçada. Eu sei que é difícil ficar na sala dos professores escutando isso, porque a gente escuta muita coisa na sala dos professores que, né, acaba desanimando a gente também. A gente olha para os nossos parceiros e fala, cara, como é que você tem coragem de pensar isso, de falar isso, enfim, de atuar dessa forma. Mas a gente está aqui, né, e convidei ela para nossa roda. Eu falei, vem que aqui você vai encontrar acolhimento, você vai encontrar pessoas que estão lutando também, né? E aí isso me remeteu muito a uma fala que eu li no livro da Grada Quilombo. Gente, é que eu estou fazendo propaganda da Grada Quilombo para onde eu vou. eu me apaixonei. Na verdade, a Grada Quilombo, ela cita a Bell Hooks, que ela fala assim: desde o início da escravização, nos tornamos especialistas em leituras psicanalísticas do outro. Quem é esse outro? Branca ou branco? E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque a gente sabe quando eu acho que foi a Jana que falou que marca, né? Quando a gente sofre racismo, a gente sabe a hora, a gente sabe o lugar, a gente sabe marca, porque a gente foi a Mônica que falou. A Mônica falou isso e aquilo ficou recuando na minha cabeça. Eu falei, cara, isso tem a ver, porque você aprende a ler o outro, né? Você sabe quando ele tá te olhando e você se sente assim, não pertenço aqui. Porque o olhar que ele dá que lançam pra gente é um olhar de a gente não pertence aqui. O que você está fazendo aqui? Vai para o seu lugar que não é aqui. O seu lugar não é na universidade, o seu lugar não é em cargos bons, que financeiramente pagam bem, né? Então, assim, o seu lugar é me servindo, né? É um lugar de serviçal. É isso, que você tem. A sua liberdade é até um certo ponto, né? Até não me atrapalhar aqui, né? Essa questão de 80% vai ser marginal, provavelmente essa nota desses alunos devem ser alunos que têm notas muito baixas. Só que assim, não tem avanço educacional se você não tratar o racismo. Se a gente mostra para esse aluno que ele é responsável da escola. Eu vou falar porque a gente está com uma questão lá na escola e como vem numa subida, os alunos estão se sentindo responsáveis pelo IDEB da escola. E aí a diretora colocou lá um 5,8 e ele fala, não, professora, mas 5,8 a gente chega a 6. Porque eles se sentem responsáveis pela escola, porque eles sabem que eles são da escola, aquela escola ali, ele está representando a escola. E a possibilidade de ser marginal está totalmente fora, porque a autoestima dele, a voz, ele tem voz. Talvez dessa professora, o Gustavo Bernardo, gente, lê, quem já leu, Marlon, redação, é mais filosofia do que redação, né? Coisa da raiz da UERJ. Quando ele fala que é isso, esse silêncio barulhento, essa criança não vai entregar nota. Ela não vai dar nota para essa professora, que ela já entra em sala com uns 80% com a vida das crianças. É isso, ela já entrou com sala. Para quê? Para que não precisa dar aula? Vai ser tudo marginal. Esse menino, ele sabe o que ela está pensando. Você acha que o aluno... Gente, eu sou aluno de escola pública a vida toda, né? Então, eu falo para os meus alunos, eu estou vocês sentada aí, eu estava aí sentada aí. E aí vem a importância do professor. O lugar que eu estou hoje
foi de uma professora maravilhosa, que já que foi minha professora na FATEC. Porque eu passei na FATEC, tá, gente? Em 17º, na frente de todas as outras lá que ela chamou. E não me chamou porque não falou com todo mundo, enfim. A importância da professora, a Emma, que foi professora da Embaixador Barros, foi minha professora no Juscelino. Eu nunca vi aquela mulher triste. Eu falo porque a minha professora de português, no ensino médio, gostava de Cartola, e ela entrava todos os dias cantando uma música de Cartola quando tinha aula de português, gente, literatura. Como é que eu não vou tirar uma nota boa para essa professora? Não tem como. Eu vou tirar nota boa, nem por mim, é por ela. Se eu não acreditasse. Mas não é isso. Tem professor que a gente não tira nota boa pela gente, tira nota boa por ele. É por ele que a gente tira a nota. Então, essa professora dos 80%, ela vai ter notas ruins mesmo. Porque eles sabem. Eles sabem. Com certeza eles sabem que ela não acredita neles. Eu tenho um aluno, Tauan, ele é do 8º ano. Eu falo que é aluno que sobe ventilador. Mas o Tauan, ele tirou 10 em português, ele não colou. Ele não colou, gente, porque ele estava sentado na minha frente, não como colar. Mas eu venho num processo de elogios que muitas das vezes são verdadeiros. Então, você é bom, então você é inteligente. Senta aqui, meu filho, senta aqui perto da professora. Senta aqui perto de mim. O Tauan, ele começou a se interessar de uma tal forma que ele tirou 10 nem eu estava acreditando que ele tirou 10, mas tirou 10. Tirou 10. E a gente faz festa, beija, abraça. Sexta-feira comprei uma caixa de açaí para a turma, porque todo mundo... Porque ele precisa saber que ele é importante e tem possibilidade de... Essa professora dos 80%, filha, se aposenta. Você está vendo, Lavínia? No dia que eu Quando achar eu digo que a professora... Não estou falando para você que é professorona. A gente vê de longe, assim. É mais forte do que ela. Quando ela vê, ela já está fazendo isso tudo. Né? Mônica, brilhante, parabéns. Eu estou muito contente com o trabalho de vocês, assim, com o empenho, sabe, vendo essa forma da Mônica trabalhar, vendo os projetos que vocês desenvolvem, Jana e Karen. É tão importante isso, assim, mulheres pretas, vai me desculpar, Marlon, mulheres pretas avançando no campo da educação, no campo da pesquisa e na comunicação. Assim, a Mônica é aquela professora que vê a criança negra em sala de aula com um olhar diferenciado, sabe? Esse tratamento de acolhimento, esse tratamento de carinho, sabe? É muito importante, assim como um tratamento de dar capacidade. Nossa, que letra linda! Nossa, como você está bem, sabe? Essa aproximação é imprescindível. E vindo de uma professora preta, sabe? Isso vai mostrando um pertencimento, vai mostrando um acolhimento, uma forma de aproximação muito maior. Nós fizemos uma vez na rede, não sei se Mônica chegou a participar, uma imersão chamada Vejo Você, o olhar diferenciado do professor para a criança negra em sala de aula. E a gente trabalhou exatamente essa visão de aproximação, porque é muito complicado quando você chega no final do ano e um professor vira e fala assim, ninguém daquela turma ali vai passar comigo, não. Você já sentenciou a criança. E quando você trabalha dessa forma, você está pensando num currículo fechado, neutro, que não é nada neutro, que a gente já sabe que ele foi bem escolhido para um determinado grupo. E aí acaba que outros grupos, com as suas histórias e culturas, ficam ali quase que esquecidos. Só não são esquecidos porque nós estamos tendo um movimento muito grande de intelectuais, pesquisadores, pessoas como nós, profissionais da educação, que estamos atuando nesses espaços da comunicação para que nossas demandas sejam evidenciadas. É muito importante não só fazer essa denúncia do problema, né, o racismo e tal, mas é importante também, já que a gente está tendo bastante movimento de denúncia
do racismo, é importante também que a educação entre com um anúncio. A educação tem que entrar anunciando, olha, novas narrativas, olha só a identidade nascida da luta. Então, essa identidade que se constrói de uma criança negra incapaz, que já está sentenciada ali, essa identidade foi uma construção histórica, que vem de uma visão hierárquica de uma sociedade dominada pelo branco que incapacita o negro. É a visão da branquitude, essa fantasia que se criou de incapacidade do negro. Aí, quando você chega nos dias atuais e na escola, essa visão dessa sociedade ainda está transitando. E aí o profissional da educação tem que estar muito atento a isso, porque ele acaba reproduzindo essa visão do colonizador, essa história passada e tal. Se ele não estiver atento, se ele não tiver essa identidade antirracista, que vocês todas e Marlon, e todos que estão acompanhando, e todas que estão acompanhando a gente aqui, tem, porque está nessa live aqui, está aprendendo, está compartilhando conhecimento também, que tem um monte de gente compartilhando conhecimento aqui nos comentários, é muito importante para a gente. Por quê? Porque a gente não está na luta sozinha, sabe? É um problema social que precisa ser enfrentado por todos nós, né? Cidadãos, cidadãs brasileiros e brasileiras. É importantíssimo que a gente tenha esse conhecimento, né? De que precisamos ter essa conscientização para ter um tratamento diferenciado. Ainda é importante falar desse tratamento diferente, porque a sociedade que se diz igual não é. Você universaliza uma ideia de igual, a igualdade iluminista, essa universal igualdade, que, na verdade, é para um determinado grupo humano que também foi construído na época do iluminismo como sendo o ideal de humano. Então, você não tem igualdade. Você tem luta pela igualdade, resistência, denúncia. E aí a sala de aula acaba sendo esse espaço para a gente de promover espaço de conscientização. E aí vocês estavam falando uma coisa muito interessante, que as crianças começam... Acho que foi muito mais na fala da Mônica, porque ela está trazendo muito a realidade prática dela, que eu acho incrível. E a gente tem que valorizar muito no espaço da academia, quem estiver aí da academia ouvindo a gente aqui, da rede de professores antirracistas, é muito importante entender que existe teoria e prática quando a gente fala de educação. A gente não está falando só de racionalidade dentro da sala de aula, a gente está falando de criação, porque se a gente quer uma sociedade diferente, a gente tem que criar essa sociedade. E como é que a gente cria essa sociedade? Só retoricamente falando? Não, a gente fala e a gente pratica. Senão a gente não consegue sair do lugar. É o sonho do Paulo Freire, né? O sonho que tem que ser vivido. E aí, quando a gente está falando dessas crianças, né, que já falam, isso é racismo, a professora Mônica disse, professora Karen Jana falou para mim, isso que vocês estão falando aí está errado, né? Marlon, o professor Marlon falou. Uma vez a gente precisa ecoar essa fala. E aí, quando essas crianças têm esse conhecimento, não quer dizer que a dor do racismo não vai acontecer com elas. Porque a gente pode ser PhD em questão racial e a gente vai estar sofrendo racismo. Que é o que agrada que eu também, Karen, sou apaixonada. Agrada Quilomba que fala para a gente da memória da plantação. O tempo, quando olham para a gente atravessada, a gente, o corpo da gente já se curvou todinho, parecendo que está levando uma chicotada. E aí, essas crianças, elas não quer dizer que elas não vão sofrer a dor, mas significa dizer que elas vão entender e trabalhar melhor dentro delas que elas não são um problema. O problema do racismo não é com elas. Então, elas vão conseguir transitar nesse conhecimento e entendimento de quem elas são. Elas vão entender, olha, esse problema não é meu, não. Esse é um problema da sociedade brasileira e eu estou muito bem com a minha estética, eu estou muito bem com a minha cor, por mais que doa, mas é um transitar mais consciente para a saída e tentativa de superação. É uma energia muito grande. E esse papo que rendeu tanto e que certamente renderia muito mais aqui, todos nós temos ainda muita coisa para trazer e isso certamente em algum momento vai se repetir. Mas essa roda do mês de outubro, para celebrar aí o Dia do Professor também, né? Eu acho que ficamos aí muito bem representados. Né? Eu me senti muito bem representado por essas 4 professoras que falaram aqui essa noite.
Agradecer a professora Jana, professora Karen, que falou logo em seguida, e professora Mônica também, com a sua contribuição assim riquíssima, falando da sua prática, né, tão maravilhosa. A gente não vai conseguir ver as fotos, mas não tem problema não. Eu vou terminar com a Bell Hooks, que diz que o aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser criado. A sala de aula, com todas as suas limitações, continua sendo um ambiente de possibilidades. Essa possibilidade passa por nós. Então, que a gente possa ser o canal dessa possibilidade, que a gente possa ser o jardim do paraíso. Lavínia, muito obrigada por tudo. A Lavínia acredita mais em mim do que eu. Gente, nossa, minha aluna, você... Maria Luísa Machado, maravilhosa. Você é maravilhosa, Mônica. Nada, Mônica, eu já falei que você é minha referência, não já? Já falei que você é minha referência. Que isso, a gente fazia grupo de estudo, vamos fazer fofoca rapidinho. O grupo de estudo vai voltar, tá? Porque eu estava aqui nas minhas mudanças, vocês estão vendo que eu não estou, ainda vou botar minha estantezinha aqui. E aí, Mônica, assim, Lavínia, eu quero fazer um roteiro, quero fazer um material para os professores e tal. Gente, ela quer uma grandeza, assim, a gente vai conseguir chegar nessa. Só que a gente precisa primeiro estudar as leis, aí a gente começou a fazer o grupo de estudo. E Mônica sempre me alfinetando. Lavínia, olha só, a gente pode fazer um projeto aqui, tá? Eu falei assim, gente, como ela tem... Sabe quando flui no professor? Eu posso usar esse conteúdo aqui e eu pego esse assunto, ou seja, tem uma vírgula, a Mônica está botando a questão racial. Ela encontrou uma vírgula no conteúdo, ela está colocando a questão racial. Isso é muito importante, porque você, Mônica, não trabalha só transversalidade, nem datas comemorativas. Você é aquela professora política que pega e bota trabalha a questão. Isso é muito importante, sabe? E eu tenho certeza que Karen e Jana se identificam contigo. Eu me identifico muito, porque as crianças chegam para mim e falam assim, de novo esse ano vai falar dos pretos? Aí eu, meu filho, de novo a gente vai falar. Porque você está muito acostumada a falar da história eurocentrada, da cultura europeia. Vamos falar dos pretos, sim. Então, assim, eu fico muito feliz de ter participado hoje aqui dessa roda com vocês. Aprendi também bastante, eu sempre aprendo. Hoje eu vou assistir a live de novo, porque eu tenho que fazer umas anotações aqui, porque eu levo comigo, eu levo ideias de que vocês falam aqui para a rede, para compartilhar com outros profissionais. Quero muito que vocês continuem assim com a gente. Vamos fazer uma live para apresentar um projeto. Agora eu fiz um outro projeto, eu escrevi um artigo. Lavínia, vamos fazer uma live, vamos fazer uma outra roda para apresentar esse trabalho. Vamos lá na minha escola e tal. A gente precisa propagar esse conhecimento, mapeando essas ações que estão acontecendo, para a gente poder apresentar uma outra ideia do que está acontecendo com a Lei 10.639, hoje alterada para 11.645, porque a gente tem que mostrar o quanto que a gente, por mais dificuldade que a gente vem atravessando por conta da falta de recursos e tudo mais, a gente consegue desenvolver uma educação antirracista, a gente consegue desenvolver uma educação para as relações raciais. E é importantíssimo isso, porque as nossas crianças negras, nossas crianças indígenas, elas precisam da nossa nova narrativa, da nossa voz, do nosso até risco, que a gente se arrisca pra caramba quando a gente promove esse tipo de educação, mas elas precisam da gente. Então, assim, eu estou muito contente de saber que tem mulheres negras incríveis desenvolvendo esses projetos por todo o Brasil. Assim, para mim, é uma realização saber que a rede pode contar com a Jana, a rede pode contar com Karen, a rede pode contar com Mônica, sabe? E vamos fazer barulho mesmo, vamos apresentar os nossos projetos. Marca outra live aí, Lavínia, vamos lá. Agora vamos falar lá naquela escola. Consegui aqui uma entrevista, a Mônica foi na entrevista.
a gente precisa disso, a gente precisa uma ajudando a outra, sabe? O seu projeto não é da rede, mas a rede apoia, entendeu? A gente precisa, sabe, juntar essas forças e fazer eco do nosso trabalho, porque às vezes nos faltam recursos, mas se a gente se unir, a gente amplia a divulgação dos nossos projetos, tá certo? Então, assim, ó, estou muito feliz por conhecer vocês.